A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fala Denão. Sou o Denão, diácono Denis Pereira, aqui da Assembleia de Deus em Campinas, e muito grato a Deus por fazer parte desse time maravilhoso e especial de professores, superintendentes, coordenadores da IBD. Quero aqui louvar a Deus pela vida de todos estes guerreiros e guerreiras ao longo do Brasil e do mundo que estudam nesta que é considerada a maior escola, a maior agência de ensino da Palavra de Deus, que é a Escola Bíblica. Tá certo? Muito bem, nós vamos à aula 2 no quarto trimestre de 2017. Minha palavra de gratidão a todos vocês. Aqui na descrição dos vídeos, logo aqui abaixo do vídeo, você encontra todas as minhas redes sociais para conhecer melhor a minha família, meu ministério. Número de WhatsApp, onde você me chama. Nós temos 2 grupos no WhatsApp de professores do Brasil e do exterior, onde compartilhamos materiais em PDF, né? Que é esse material que você abre direto no celular, livros, revistas, comentários. Falamos sobre as aulas e sobre o conteúdo da lição das revistas, compartilhamos vídeos, fotos, tudo relacionado à IBD. E quero aqui agradecer ao retorno que todos os irmãos têm nos dado e pedir a você, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe aí o seu joinha. É muito importante que você favorite os nossos vídeos, tá certo? Clique no joinha, inscreva-se no canal, isso é muito importante. É só você clicar onde está escrito inscreva-se, você estará automaticamente inscrito. Faltam menos de 100 pessoas para concluirmos a nossa meta de 5.000 inscritos. Faça parte dessa nossa conquista também, tá certo? São mais de 200.000 visualizações de vídeos, todos pautados na Palavra de Deus, e isso alegra muito o nosso coração, tá certo? Então, vamos juntos à Palavra de Deus, a segunda aula do quarto trimestre. E não se esqueça, favorite o vídeo clicando no joinha, inscreva-se no canal, deixe o sino de notificações ativado. Toda vez que eu postar um vídeo novo, ele avisa você para você assistir em primeira mão. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos à aula, mas antes, roda a vinheta. Muito bem, meus irmãos, que maravilha estarmos aqui para aula 2 na classe de juvenis. Essa lição é uma lição linda, é uma lição realmente maravilhosa. Estamos falando sobre a igreja e aqui nós vamos falar sobre o fundamento da igreja, tá certo? Nós vamos falar aqui sobre o fundamento da igreja. Então, quem é o fundamento da igreja? Enfim, Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos 4:11. A igreja de Cristo estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Lembra? 1 Pedro 1:19, não é? O qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Efésios capítulo 1 e versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Tá? Então isso é muito importante. Os profetas, eita, passando helicóptero aqui, meu Deus. A exemplo de Isaías, vaticinaram que a casa de Deus, a igreja, seria iniciada em Jerusalém. De acordo com o propósito eterno, as profecias foram cumpridas com precisão quando Cristo, cumprindo sua missão aqui na terra, fundou sua igreja. Então, a igreja foi fundada por Jesus Cristo. Portanto, Ele é a rocha na qual ela está fundamentada. É bom a gente analisar isso, sempre entendendo que não estamos aqui falando da instituição, da organização, mas do organismo. A igreja de Jesus Cristo é aquela formada por gente de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações que creem, que aceitam a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor
e Salvador de suas vidas, tá? E Jesus é quem fundou a igreja. Eu tenho dificuldade em entender a exposição de muitos líderes de organizações em que a sua organização está muito associada à sua imagem, não é? E em tempo de redes sociais, de fotos, de selfies, eu fico preocupado, porque quando essa pessoa não lá mais estiver, né? Quando a imagem dele desaparecer, será que essa igreja vai se manter firme a Jesus? Se muitas vezes a gente percebe que algumas instituições, as pessoas são muito ligadas ao líder religioso daquela igreja, então Jesus é o fundamento. A subsistência da igreja neste mundo durante séculos se dá pela ação do Espírito Santo que mobiliza os crentes, concedendo-lhes poder para testemunhar e resistir às investidas satânicas. A esperança da volta de Cristo serve como base da fé cristã. Então, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E é isso que nós vamos analisar aqui na lição de hoje. Cristo fundou a igreja. Após a confissão de Pedro, Mateus 16,16, de que Jesus é o Filho do Deus vivo, Cristo afirma que a igreja seria edificada sobre ele mesmo, a rocha eterna. Jesus Cristo é a rocha na qual sua igreja está fundamentada. Em uma construção, a pedra angular ou pedra de esquina é a que une duas paredes de um edifício. E ainda pode referir-se à pedra principal de uma fundação. Então, segundo os historiadores, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, quando você ia construir uma casa, se pegava uma pedra grande e colocava ela numa das quinas daquela casa, e o restante das paredes eram construídas a partir daquela pedra, porque era aquela pedra que dava sustentação, né, àquele edifício. Então, nós podemos dizer, nos nossos tempos modernos, vai se construir uma casa, um prédio como esse, não é? Os engenheiros vêm e cavam a terra, tá certo? Numa medida, numa profundidade necessária, coerente com aquilo que eles vão edificar, não é? Em alguns lugares é preciso cavar, dependendo da fundação, até achar um terreno firme, porque existem muitos terrenos arenosos, enfim. Então é preciso encontrar um terreno firme. E é essa terra firme, no caso, essa rocha firme, que é Cristo, sobre o qual sua igreja está fundada. Então Jesus, ele é apresentado como sendo o fundamento da igreja. Foi ele quem morreu por ela, derramando seu sangue, e não qualquer outro homem. Paulo fala aos Efésios que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E aos Coríntios, em Efésios 2,20, e aos Coríntios lembra que beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. A Bíblia, então, não deixa dúvidas de que Jesus é o fundamento de sua igreja. É o único fundador de sua igreja. Ele amou a igreja a ponto de entregar sua própria vida por ela para que pudesse vir a existir. Bom, os católicos, eles dizem que, na realidade, Pedro é o fundador da igreja. Mas quando Jesus fala em Mateus 16, do 16 ao 18, ele vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Então o que nós entendemos? Quando ele diz tu és Pedro, Pedro ali é Petrus, pequena pedra, fragmento de pedra. Então Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Quando ele diz pedra, é Petra, rocha firme, rocha inabalável. Portanto, ele está falando de si mesmo. Cristo é de fato a pedra fundamental da igreja, o alicerce que a mantém firme e triunfante sobre o inferno ao longo de todos esses séculos. Então, homem algum pode ser o fundador da igreja, porque os homens são falíveis, os homens morrem, mas Jesus vive
e vive para sempre. Logo, Pedro, muito respeitado, um dos fundadores da organização, não do organismo. A igreja como organismo foi fundada por Jesus, porque foi ele quem morreu, ou quem antes ressuscitou, dando a sua vida e o seu sangue por sua igreja. Foi ele que nos comprou, foi ele que nos resgatou. Tá? Então, segundo estudiosos, os construtores gregos antigos usavam uma pedra angular, como eu falei, fundamental. A primeira será sentada no edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes, para que a construção não ficasse torta ou fora de esquadro. Da mesma forma, a pedra, rocha, fundamento inabalável, sobre a qual a igreja está firmada, é a divindade e o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém mais pode lançar outro fundamento, além deste que já está estabelecido, que é a rocha inabalável. A igreja, há muito, já teria sucumbido se não estivesse firmada nele. Tá? Então, ele coloca aqui uma ação aqui, que é nós discutirmos sobre a ação do Espírito Santo sobre a igreja de forma coletiva e individual. E mostrar que o batismo com o Espírito Santo é fundamental na vida do cristão. Tá? Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes, nós devemos anotar, não é? E estimular os alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Veja, o que move a igreja é o poder. Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria e até os confins da terra. O que move a igreja é o poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E por que a igreja precisa de poder? Porque a igreja vai transitar e está transitando num território malignamente dominado. E o diabo não cederá aos seus adeptos sem lutas. O ambiente, o mundo, jaz do maligno, está sob a influência do diabo. Ou seja, é um ambiente perigoso, é um ambiente carregado. Jesus diz em Marcos 16, a partir do 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. E aí ele começa, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Do que Jesus está falando aqui? Pegar em serpentes, beber coisa mortífera, expulsar demônios de um ambiente aonde Satanás exerce a sua influência. Por isso que a igreja precisa de poder. O poder que advém do batismo com o Espírito Santo, que nós cremos, com a evidência do falar em línguas, que nos traz autoridade, revestimento, ousadia, para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, a maior de todas as notícias que se pode dar à humanidade. Então nós precisamos aproveitar esse momento e dizer, a igreja foi fundada por Jesus e inaugurada pelo poder do Pentecostes, e nós precisamos incentivar. Estamos no momento em que a igreja, não sei o que, olha, eu sou de um tempo, quando eu lembro da minha adolescência, eu concluo, uma das coisas que eu concluo é o seguinte, por que a gente orava mais? Não é? Porque o batismo com o Espírito Santo era uma prioridade. Era uma prioridade. Você aceitava Jesus, ou então a gente que era criado na igreja, a gente cresceu ouvindo aquilo ali, ó. Batismo do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo eram os pais, os pastores, os amigos, e quem aceitava Jesus já chegava nessa também, ó. É batismo nas águas, batismo do Espírito Santo. Então isso era uma prioridade. Hoje, isso está em segundo plano. E aí falta oração. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo, embora não seja meritório, mas é preciso que se busque ele. Tá certo? Ele é um presente, mas deve ser buscado. Por quê? Porque é uma promessa. Então você busca o cumprimento da promessa. E quando ele se cumpre da sua vida, não é meritório, porque é um presente, mas deve ser buscado. É um presente, mas deve ser buscado, porque é uma promessa. Mas por que eu vou buscar se ele não é minha prioridade? Então o batismo com o Espírito Santo deve ser uma prioridade da igreja ainda hoje. Eu já dei uma pincelada no assunto do segundo tópico, não é isso? Bom, o nascimento da igreja, tá? Então,
A igreja, deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui. A igreja cristã iniciou sua história no âmbito mundial no dia de Pentecostes, isto é, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo exerceu um papel fundamental na fundação da igreja, como exerce até hoje em sua permanência. Lembra? João 14, 16, 17. Eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o recebe, mas vós o conheceis, porque está em vós e habita em vós. Certo? Então, o Espírito foi derramado, exercendo um papel fundamental lá em Atos capítulo 2. Mas lembra que eu vim falando na outra lição? Atos 2 não termina no versículo 4. Leia Atos, o capítulo 2 inteiro, para ver quanta riqueza há na experiência do batismo com o Espírito Santo. A ação do Espírito foi sublime na liderança da igreja após a ascensão de Cristo. Antes de voltar ao céu, no Monte das Oliveiras, Jesus instruiu seus discípulos enfaticamente que não se ausentassem. Então veja que para eles era uma prioridade. A inauguração da igreja se deu no derramamento do Espírito Santo. Era necessário que o cristianismo fosse difundido para além da Palestina. E somente através da ação do Espírito Santo foi possível. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro pregou seu primeiro sermão, incitando a multidão a se arrepender, a crer em Jesus Cristo como seu Messias e a receber dele o Espírito Santo. Naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram, marcando oficialmente o início da igreja cristã. Ali aconteceu dois fenômenos, né? Chamado xenolalia e glossolalia. Tá? O que é a xenolalia? A xenolalia, só xenolalia e glossolalia são línguas, né? Enfim, xenolalia. Lembra que a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, eles correram para onde os discípulos estavam, claro que ainda pelo lado de fora, e eles atônitos perguntavam entre si: o que é isso que estamos ouvindo? Porque eles não são todos esses judeus, mas nós estamos ouvindo eles falarem nas nossas línguas naturais, nas nossas línguas nativas. Não é? Por quê? Porque ali em Jerusalém estavam habitando, por ocasião do Pentecostes, judeus, prosélitos, que são judeus que moravam em outros lugares, e pessoas de múltiplas nacionalidades estavam habitando ali, ou estavam acampados ali, estavam hospedados por ali, por ocasião da festa. E eles escutam judeus, na sua maioria pessoas simples, sem conhecimento, bilíngue, falando, não é? Em diversas línguas. É o mesmo que você ter uma festa das nações do Brasil. Vamos aqui tentar contextualizar, vamos lá. Você tem lá uma reunião das Nações Unidas, lá na ONU, né? E aí você tem lá mais de 100 países representados. E de repente é dada a palavra para alguém, e esse alguém ele começa a falar em 30, 40 idiomas, 50 idiomas, né? Ou um grupo de pessoas começa ali a falar, porque eles falaram ao mesmo tempo, né? Então você imagina, 120 crentes falam ao mesmo tempo em línguas conhecidas por outras pessoas que eles não conheciam. Então a xenolalia é o fenômeno de falar sobre a influência do Espírito Santo, tá? Uma língua que você não conhece, que eu não conheço, mas que outras pessoas conhecem. Então ela é uma língua natural para quem conhece. Ele é um idioma da terra, a xenolalia. Agora, a glossolalia é o que nós vivemos hoje, que são as línguas espirituais, tá? Que não são discernidas naturalmente, são discernidas pelo Espírito, e Paulo vai nos orientar lá em 1 Coríntios 12, que as línguas, o falar em línguas por si só, não edifica ninguém, e mesmo edifica só a quem fala, e mesmo quem fala, quem ora no Espírito deve orar com entendimento, né? Então por isso que Paulo vai orientar hoje os batizados do Espírito Santo. Nós acreditamos que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, é a glossolalia, é o falar em línguas espirituais, tá certo? E desta forma deve ser mantida a ordem no culto
porque manifestação individual não pode provocar transtorno coletivo, tá? Então, esse evento do Pentecostes e esses dois fenômenos, xenolália e glossolalia, marcaram o início da igreja. E como lá estavam reunidas pessoas de diversas nacionalidades, eles os ouviram falar das grandezas de Deus. Então, quando você vai estudar a história da igreja, todo o contexto sociocultural do nascimento da igreja foi propício, inclusive o Império Romano, tudo foi propício para a propagação, a difusão acelerada do Evangelho por todas as nações do mundo de então. Então, tudo isso foi arquitetado estrategicamente por Deus. O momento, o tempo e o contexto. Uma nova aliança. O Espírito Santo que Jesus enviara chegou no Pentecostes, sinalizando a nova aliança de Deus com o seu povo. O propósito desta é resgatar a humanidade do pecado e da morte através de seu Filho. A vinda do Espírito aos corações e mentes dos cristãos naquele dia de Pentecostes foi o sinal de Deus, de que ele estava criando um novo povo em Cristo, que incluía não apenas os judeus, mas igualmente os gentios. Então, ali já era um sinal de que o evangelho é para todos, porque em Cristo não há acepção de pessoas, né? Então, se Deus quisesse que apenas os judeus ouvissem o evangelho, não teria acontecido a xenolália. Mas quando ela acontece, Deus já estava indicando que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações, como ele disse, como Jesus disse em Atos 1:8. E ser meus testemunhos tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que vai acontecer é que eles ficam presos em Jerusalém até Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8 acontece uma dispersão. E aí você vai ver que eles saem pelo mundo pregando a palavra. E o próprio Pedro, em Atos 10, vai ter uma experiência desse poder que ultrapassa limites, né? Que é o poder do evangelho, da palavra de Deus, quando ele vai para a casa de Cornélio, que é um não-judeu, um gentil, e lá ele prega com muita relutância, sim, antes de sair de sua casa. Ele teve que ter uma visão e Deus teve que insistir com ele: não faça imundo aquilo que Deus purificou. E ele vai, prega a palavra, e quando ele está pregando, a Bíblia diz em Atos 10:44 que o Espírito caiu sobre todos e eles começaram a falar em línguas estranhas dentro da casa de Cornélio. E Pedro e os irmãos que vieram com ele, provavelmente judeus também, olharam e disseram: como podemos negar o batismo em águas para este sobre quem o Espírito Santo foi derramado? Então, essa nova aliança, ela faz de todos os povos um só povo de Deus, constituído de todos aqueles, de todas as tribos, raças, línguas, etnias, nações, bandeiras, idiomas, dialetos. Todos aqueles que creem em Deus se formam um só povo por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Muito bem. Bom, a promessa da volta do Senhor. Então, eu acho que fica bem claro e dá para entender bem claro que Jesus é o fundamento da igreja, né? Porque ele morre, ele compra, ele derrama seu sangue, ele envia o seu Espírito. Lembrando que o Espírito Santo habitando na vida do crente, a Bíblia diz em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção, não é? A Bíblia diz em Efésios também que ele é o penhor da nossa salvação, né? Então o penhor é um símbolo, um sinal, ou um carimbo, é alguma coisa deixada quando você compra algo e não pode levar. Você deixa algo que lhe identifique, para que quando alguém vem buscar, ele se identifique para quem vendeu e diga: olha, eu vim buscar o que fulano comprou. Como eu sei? Ele deixou tal penhor aí. Aí você vai lá e fala: não, realmente ele deixou, então pode levar, tá confiável, foi ele mesmo que comprou, não é? Então, o Espírito Santo. Então fica muito claro isso. Jesus compra a igreja, morre pela igreja, ressuscita pela igreja, envia o Espírito Santo pela igreja, e é ele que promete voltar para buscar a sua igreja. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos morados, se não fosse assim eu teria dito, porque vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, então, é ele que vem buscar a sua igreja.
Ele ensinou acerca dos sinais que evidenciariam sua volta. Os cristãos da igreja do primeiro século aguardavam com entusiasmo e fervor a volta do Salvador. Eles aguardavam de uma maneira tão latente, tão literal, que Paulo teve que escrever à igreja de Tessalônica para os orientar. Por quê? Porque eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados, alguns já pensando em abandonar o trabalho, outros preocupados com aqueles que estavam morrendo, porque a ideia que eles tinham da volta do Senhor é que o Senhor voltaria ali, para a igreja primitiva. E aí Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, eles tinham muito latente essa ideia de que Jesus voltaria naquele momento. E é exatamente esse o comportamento que a igreja deve ter, claro, analisando o que a Bíblia está ensinando, mas tendo exatamente esse pensamento. Jesus está voltando e ele pode voltar, não é daqui 10 segundos, é agora. Então eu devo estar esperando, e essa espera deve ser com expectativa, com preparo, e não para se preparar. Devemos estar preparados, porque o Senhor Jesus está voltando. Então, a esperança da volta de Jesus se constitui a base da fé cristã. Pois se Cristo não voltasse para buscar a sua igreja, a esperança nele se resumiria apenas a esta vida. Paulo vai dizer aos Coríntios: se esperarmos em Deus, em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis do mundo. Tá? Então, a vida cristã não se resume apenas nesta vida. Pelo contrário, ela começa aqui e ela não termina e nem acaba na eternidade. Ela continua por toda a eternidade. Então há infinitamente mais para nós vivermos com o Senhor. Amém? Então eu acho que ficou bem claro quem é o fundamento da igreja. Tá? Não confunda fundamento com fundador. Tá bom? O fundamento sobre o que a igreja está fundada. A igreja está fundada sobre Jesus. Tá certo? Então, olha só, vou terminar aqui lendo Efésios, capítulo 1 e 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Excelente semana a todos. Um grande abraço. Fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Deus abençoe tua família, teus negócios, tua saúde, teu ministério, teus sonhos, teus projetos, teus alunos. Até a próxima aula. Fique na paz, Deus abençoe.